Gente, quando vocês pensam em Chaves, qual assim, do seriado, não sei se é seriado que fala, série. Antigamente era o quê? Era Antigamente desenho? falava seriado, agora que fala série, né? O que eu disse? Os mais jovens falam série. E como é que é? Na nossa época, a gente não falava desenho. O que eu disse? Porque depois de um tempo tinha um desenho, acho que no SBT, Como é que é? do Chaves. Programa, eu acho, né? O programa do Chaves, né? O que eu disse? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Filosofando com os famosos. Então vamos botar do Chaves, então, da série do Chaves. Uhum. Assim, vocês têm alguma preferência, alguma coisa que vocês Eu não gosto. gostavam? Você não via, não fez parte da infância? Eu preferia Chapolin, mas eu não gosto, porque eu não gostava. Não é que eu sou boazinha, não, mas me incomodava. Todo mundo vendo Chaves lá dentro do coisa, ninguém fazendo nada. E aquele homem apanhando toda hora. Assim como falam muito do Pica-Pau também, né? Mas não entrando em detalhes, mas assim, o Pica-Pau sempre vencia e sendo injusto, né? O lance do Chaves morar no barril, na real, depois eles incorporaram que ele morava na casa 8, né? Porque chamava Chaves do 8. O nome do seriado. Porque passava no canal 8 lá. Aí quando saiu do canal 8, eles tinham que continuar chamando de Chaves do 8, aí eles inventaram que o Chaves só ficava no barril, mas ele morava na casa 8. Mas aonde que parecia isso? Então, em algum lugar da vila. Algumas vezes falava, porque você mora no barril. Eu falava, não, menino, eu não moro no barril, eu moro no 8. Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8, que às vezes eu entro no barril assim, mas é só porque pra não ter que... Bom, é porque eu não... É só por esporte. É. Falava, mas ele morava sozinho. Eu moro com... Peraí, papai, peraí. Um monte de histórias que não chegaram a aparecer lá, mas tipo, tem biografias e material complementar que tinha uma senhora que cuidava dele, alguma coisa assim, e ela faleceu. Mas isso aí quiseram... Não, é material oficial do Chaves mesmo, só que não aparecia na série diretamente, mas na série falavam que ele morava no 8, tipo, que ele não morava no barril em si. Eu vi pouco, então, eu só vi os pedaços. Mas eu acho que começou com ele morando no barril, né? Tem essa coisa da alegoria ao Diógenes, por isso que puxou todo esse assunto, começou por causa disso. A gente estava falando num vídeo sobre filosofia no geral, você pegou o bonequinho do Chaves. Hoje o Chavinho tem que aparecer. Gente, passa pra cá. O Chapolin, eu prefiro o Chapolin. Não contavam com a minha astúcia? E quem é esse aqui? É o Kiko Chaves, Kiko, detestava. Que coisa, não? É porque ele e a mãe eram elitistas, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Tem muita Fala sobre tudo, né? Tem coisa, tá bom? Acabou. Então, o Chapolin, ele é um herói de perfil Kierkegaardiano. Kierkegaard. Olha, o balançaninho. Perfeito. E o salto de fé é quando a gente se compromete com alguma coisa assim. Vai levar a sério. Se aproveita de minha nobreza. Palma, não priemos cânico. E agora, quem poderá me ajudar? Eu, Chapolin Colorado. Vai, Kierkegaard. Né? O conceito de Kierkegaard do salto de fé é quando você se compromete com alguma coisa, mesmo você achando que não está à altura daquilo, quando você tem medo. Isso vale para uma questão religiosa, ou para o amor, ou para um ato de coragem, né? Você não faz porque você se sente pronto ou apto, você faz porque deve ser feito. Então o Chapolin, quando ele chega, quando alguém chama, quem poderá me defender, e ele aparece, e ele já tropeça, cai no chão, ele tem medo do que ele vai fazer, ele tem medo do vilão, ele erra tudo, mas ele vai, porque precisa fazer, porque ele sente que precisa fazer. Ele faz por amor, né, por aquelas pessoas que ele quer ajudar. Então ele é um herói kierkegaardiano, porque toda vez que ele aparece para ajudar alguém é um salto de fé. Ele não se sente capaz de vencer aquele desafio, tem medo, mas ao mesmo tempo ele vai... Mesmo. Isso, porque ele acha que deve agir, porque é o papel dele fazer, né? Então esse é o perfil do Chapolin, filosoficamente falando. Então, mas, Fá, você falou que você prefere o Chapolin, o seriado, vou falar, a moda antiga, seriado mexicano. Isso, do México. Muchacha, voltamos com Muchacha. Botar a skin mexicana assim. Muchacha. Você gosta de algum episódio, alguma coisa que te marcou? Assim, eu lembro de pouquíssimo porque eu realmente vi muito pouco. Mas o que eu via, eu preferia o do Chapolin, porque era mais engraçado, não tinha... Eu não entendia como injustiça, porque
como eu já disse várias vezes, eu não consigo ver coisas tristes, coisas vexatórias, eu não consigo ver. Eu tenho vergonha alheia de algumas coisas e eu não vejo. E o Chaves era uma coisa que me fazia muito mal. Ele morava no barril, enfim. Mas eu preferia seu Madruga apanhando. Eu preferia ver o Chapolin, que eu achava mais engraçado. Porém, eu não lembro nenhum episódio específico do Chapolin, mas lembro do Chaves, que foi quando ele teve o dia de glória dele, quando ele foi pra Acapulco. Acapulco, é verdade. Que levaram ele para as férias. E lá na ilha tem um restaurante. E nós vamos comer? Sim, uma comida deliciosa. Bom, nesse lugar tudo é bom. A comida, os quartos, a praia, a piscina. Por isso, cada vez que vim aqui à praia, sempre fico neste hotel. Eu também. Isso aí foi um episódio que eu gosto, assim. Chaves em Acapulco. Foram 2 episódios disso, né? Foi o Seu Barriga que levou, né? Se eu não me engano. Ele que voltou, quando ele viu que o Chaves ia ficar sozinho na vila, e voltou e catou o Chaves e levou junto, né? Sim. O Seu Barriga, ele é um capitalista, né? É o cara do poder, é o cara que manda na vila, mas ao mesmo tempo ele não leva tudo muito a ferro. Mas o Seu Barriga sempre sofreu bullying. Sempre. Isso aí é uma mensagem do seriado, do Chespirito, né? Do autor, ao poder sempre... O Chespirito é o autor? Por que falam O Bolanhos? O Bolanhos. Peraí, o Bolanho é o Chaves, que é o Chapolin, que é o Chespirito. Por que ele chama Chespirito? Um diretor de cinema lá do México, como o Bolanhos era pequenininho e escrevia muito bem, ele falava que ele era um mini Shakespeare, o Chespirito. Entendi. Então por isso que ele teve esse apelido de Chespirito, né, a vida toda. Mas o que eu estava falando? Já esqueci. O bullying do Seu Barriga. Então, o Chespirito, ele fazia várias críticas à sociedade, a certas coisas da sociedade, de maneira muito velada. Por exemplo, se o poder, o capitalismo sempre ser recebido com uma pancada, era uma forma dele dizer que o sistema merece punição. Então o Chaves sempre recebia o Seu Barriga com uma pancada. Pô, mas aí ninguém sabia disso. Não, pois era uma coisa velada. Quem assistia. Assim como o Kiko sempre queria se mostrar, ter as coisas melhor, e o Chaves sempre levava melhor com a criatividade, com carisma. Entendeu? Então eram coisas que tinha a visão do Chespirito ali dentro, né? Mas ele não era de dar lição de moral. Né? Em vários aspectos ele se aproxima do Tolstói, da escrita do Tolstói. E o conceito filosófico do Tolstói também. Porque ele usava muito o herói silencioso, a coisa de você não fazer alarde quando você faz o bem. Então os personagens do Chaves são muito mediados assim. Né? Todos os problemas do Chaves se resolvem assim. Bagunça tudo e depois há uma demonstração de bondade, de perdão. E tu começa tudo de novo, né? Isso é muito Tolstói, né? Em relação a isso do capitalismo, o que Seu Madruga representa, então? Dando golpes, mais golpes, mais golpes, não sei quantos meses. Coitado, um pobre miserável. Mas não, que não pagava aluguel, Isso. O Seu Madruga é Camille. O Seu Madruga, quando ele fala assim, não existe um mau trabalho, o mal é ter que trabalhar, é a síntese de reconhecer o absurdo da vida. O mal é ter que trabalhar. Tipo, eu tô reconhecendo o meu castigo, a minha pena. Ainda assim... Tá reconhecendo, mas não carrega. Então, mas ainda assim ele é o único que trabalhava na vila. Ele tava sempre carpinteiro. Vendendo churros para Florinda. Tem esse episódio dos churros que é legal falar. Mas ele tava sempre martelando, pintando, consertando, fazendo alguma coisa. Ele tinha uma relação muito amorosa com a filha. Cuidava da filha, se divertia. Não tinha um emprego formal. Mas era um cara que, ao mesmo tempo que ele se rebelava com a vida como ela era, com o absurdo da vida, ele continuava sem desespero, com lucidez, desafiando aquele absurdo, do jeito dele. Né? Quem que para pra pensar nisso? Vocês. Só Carlos. Vocês é que estão fazendo pensar. Eu assisti Chaves todo e nunca tive não. E aí o Seu Barriga, por exemplo, frequentemente perdoava os 14 meses. Quando chegava num ponto que não tinha jeito, que ele encurralava... Começava de novo. Ele parava e perdoava, né? Porque aí, uma vez ele falou com o professor Girafales, se eu fizer isso, onde eles vão morar? Né? E aí a gente vai puxar um filósofo que a gente nunca falou no canal, que é o Emmanuel Levinas, que foi aluno do Heidegger. Só que o Heidegger era um cara da ontologia, né, do ser, eu me colocar no mundo, o ser aí, o ser no mundo e tal, e o Levinas em algum momento ele rompeu com isso, ele admirava muito o Heidegger, mas começou a pensar, não, o mais importante é a alteridade, o mais importante é a ética. Mais do que a ontologia, mais do que o estudo do ser, é o estudo da minha relação com o outro. E aí ele tinha uma frase muito bonita, muito legal, que é assim, o rosto do outro me chama a responsabilidade. Então, o outro não é um número, não é um incômodo, não é uma estatística, não é um problema que eu tenho que resolver. O outro é uma pessoa. Então, quando o Seu Barriga olhava para o Seu Madruga e enxergava um rosto, na Chiquinha enxergava um rosto, ele estava aplicando o Levinas.
O rosto do outro me chama a Você responsabilidade. acha que o seu espírito fez propositalmente? Conscientemente, provavelmente não. Né? Provavelmente ele não pensou em conceitos filosóficos, né? Mas ele sempre tinha um jeito de mostrar a bondade dos personagens e de não mostrar essa coisa muito kantiana, né? Porque o Kant é, como a gente falou do imperativo categórico, o certo é o certo, o errado é o errado, né? O que vale para mim, vale para Flávio, vale para você, vale para todo mundo igual. Não importa de onde você veio, suas necessidades, a regra é a regra. Né? O Levinas já propõe outra coisa, a gente poderia falar da ética do cuidado também, a gente não vai falar porque senão é muito grande, mas o Levinas já propunha que realmente a gente tem que ver a pessoa, né? E o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa merece, não uma regra numérica insensível, né? Como só ir lá e cobrar o aluguel. Um personagem kantiano é a Dona Florinda, né? Ela bola regras para a vila, não pode pendurar a roupa aqui, não pode barulho, tem que varrer, que não sei o quê, e quer ditar regras em cima de todo mundo, e o que vale para um vale para todo mundo, e ela é bem... Mas ela não casou de novo para não perder a aposentadoria. Mas eu dizer uma coisa, Dona Florinda tem alguma bondade? Eu sempre odiei Dona Florinda. O episódio dos churros, ela foi Levinas. Vocês lembram do episódio dos churros? Que ela faz churros, aí pede pro seu Madruga e vender os churros na rua. E o seu Madruga fica lá, churros, não sei o quê. Churrinhos. Aí ele tem vontade de ir ao banheiro e ele tem que largar a banda. O Chaves compra aí o seu Madruga, no desespero, deixa o Chaves vendendo. Aí o Chaves começa a vender churro pra ele mesmo. O senhor deseja um churro? Ele vai dizer, eu quero mesmo. Dá o dinheiro, então o seu. Aqui está o churro, então seu churro, aqui está o Madruga. Aí ele come os churros todo. Aí o seu Madruga volta. E aí falou, cadê os churros? Ele fala, vendi tudo. Aí o seu Madruga abraça ele, fala, que legal, tal, a Dona Florinda vai gostar. Aí cadê o dinheiro? Ele fica, o dinheiro, tal, não tem dinheiro. Aí ele fala, você comeu tudo. Aí ele ia bater no do Chaves e fala assim, mas é porque você estava com muita fome, né? Isso é Levinas purinho. Ele não viu um problema, ele viu uma pessoa. O rosto do outro me chama a responsabilidade. Né? Isso, pois é, por isso que esse episódio é marcante. Aí vem a Dona Florinda. Cadê? Então você vendeu, me dá o dinheiro e tal. Aí então alguém comeu os churros. Aí o seu Madruga fala, fui eu. E faz assim esperando eu estar. Né? Aí a gente tem o herói silencioso do Tolstói, né? E aí ela não bate nele e fala, tá, o Chaves já me contou tudo lá atrás. E que bom que nós temos um homem nessa vida. Né? E ela também foi Levinas. Ela perdoou o Chaves e perdoou o seu Madruga. Vai então, dizer aquela bruxa. Eu chorei mesmo. É verdade, porque me marcou muito. Pois é. Eu não lembrava desse episódio. Ao mesmo tempo, a gente tem na escrita do Shakespeare o Tolstói, o amor e a solidariedade mediando tudo, a redenção, né, de tudo, e a aplicação do Levinas ali. Você está vendo uma pessoa com seus problemas, com suas, né, fragilidades. Gente, eu adoro conversar com vocês. Eu também. Eu aprendo muito com ele. Eu já estou aqui emocionada. Oh, meu Deus. Bonitinho, porque a gente não veria a bondade dela, blá, 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 mas talvez não olhasse com esse... Você vê que eu assisti tudo e sempre achei ela uma bruxa, que é a bruxa do 71 não é bruxa. Vamos pra bruxa, então. Vamos pra bruxa. A bruxa, a gente pode pensar no Sartre. Por que as crianças, que começou com as crianças? Justo. Gente? O Sartre tem uma frase que ele escreveu numa peça dele que fala, o inferno são os outros. Né? O que ele quis dizer com essa frase? Que o olhar do outro pode me tirar a liberdade de ser quem eu sou. O que acontece? A bruxa do 71 era uma senhora... Volta. Sartre que falou isso? Jean-Paul Sartre. Jurava que era Charlie Brown, né? Ou o Detonauta. Eles podem ter perguntado. Tem uma música aí. Ao menos eu pudesse te mostrar, o inferno são os outros. Pouquinho antes, um pouquinho só. Gente, a ignorância é muito Não, mas você vê como é que o conceito falou, como a gente falou lá do autoajuda, né? O cara bola um troço e aquilo vai disseminando. Sim, você não sabe mais de onde você vê uma frase bonita num lugar e é o troço que um cara pensou 100 anos atrás, você pensa, nossa, que genialidade e tal. Que aquilo vai se diluindo, impregnando na sociedade, né? E às vezes até distorcendo. Você pega um conceito que era uma coisa, de tanto que as pessoas ficaram repetindo, já virou outra completamente diferente. Mas essa frase famosa do Sartre, por exemplo, as pessoas acham que o inferno são os outros, quer dizer o quê? Meus problemas começam quando eu lido com as pessoas. E não é bem isso. O que ele quis dizer é, o olhar do outro pode me roubar a liberdade de ser quem eu sou. No caso, a Dona Florinda era a Dona Clotilde, uma senhora sozinha, e era vista como uma bruxa pelos meninos. Então ela tinha uma identidade imposta a ela, bullying, né? E ela era obrigada a lutar contra aquilo, né? Da mesma forma que o Nhonho sofria também. Eu não sei se eu estou criando isso. Que a casa dela era que eles entraram, era só imaginação, que um dia eles entraram de aranha,
Tudo Tinha todo um caldeirão. estereótipo, doido, um gato. Tinha todo um estereótipo de bruxa que mas na verdade eles não tinham nem entrado na casa. Depois eles acordam assim de uma alucinação. Eles estavam morrendo de medo, imaginando o que deveria ter na casa dela, né? São dois personagens que passam por isso, que é a Dona Clotilde e o Nhonho. Por ele ser gordinho, que também tudo era... O Seu Barriga também, mas ele não era tão estereótipo do... Né, ele não era só isso. Mas o Nhonho era só o filho do poderoso, que queria ter alguma influência, alguma importância como pessoa, e era sempre reduzido ao gordinho. E ele ficava, olha ele, né? Porque ele não podia sair disso. Ele era uma vítima do outro que o Sartre fala. Né, sob o olhar do outro, ele foi reduzido a um estereótipo. Né? Sobre a Dona Clotilde, a gente pode falar também do relacionamento dela com o Seu Madruga. Então, Né? a paixão dela. E por que o Seu Madruga fugia dela? O Seu Madruga não se comprometia, né? Na real, ele não gostava, não queria, mas ele não tinha coragem de dizer pra ela que ele não queria nada com ela. E ela tinha um amor platônico não correspondido. Era um amor idealizado, ela fazia comida pra ele, madruguinha, né? Ajeitava a roupa dele, fazia tudo pra ele. Na cabeça dela, ela não registrava que ele não estava querendo. Ela idealizava um amor que transcendia o cara. Ela estava só na cabeça dela, né? Mas ele gostava da Florinda? Madruga? Ele se apaixonou pela nova vizinha, gente. É verdade. Tinha a nova vizinha e a Pops. É a Isso. Pops, A filha da vizinha. Justo. Que virou inimiga, arqui-inimiga da Chiquinha. Vamos chegar na Chiquinha. O relacionamento do Seu Madruga e da Clotilde pro Seu Madruga também é o desejo do Schopenhauer, né? Aquela vontade, aquele desejo que nunca se realiza. Então ela tá na ânsia de possuir eternamente. Ela sempre quer o Seu Madruga e ela não tem. E o Seu Madruga sempre quer a vizinha e nunca vai ter. Mesma coisa, o ciclo, né? E o Girafales, sabe o que também ficou cheio de onda pra cima da nova vizinha, que a Dona Florinda ficou lá dando chilique. Eu falei que ela dá chilique só porque eu não gosto dela. Da mulher não dá chilique. Não, mulher sempre tem razão. Claro. Isso aí. Mas ela era bruxa. O relacionamento do professor Girafales com a Dona Florinda era completamente diferente. Era um relacionamento kantiano. Cerimonial, o que valia para a sociedade, o que era bem visto, era todo um ritual. Ele tinha que falar, ela tinha que responder. Andava de bracinho dado, né? Então era uma coisa bem kantiana mesmo, bem... Chato. Formal, metódica. Chato. Que o Kant é isso, né? Então era tudo Existe muito uma xícara de café. tinha o script. Eu odiava essa parte. Eu odiava. Todo mundo já sabia. E quando quebrava, o engraçado era isso, que o Shakespeare fazia isso acontecer igualzinho em vários episódios, e de repente ele quebrava essa sequência. Acontecia alguma coisa que eles trocavam. Né, aquela cena. Senão não falava cheiro de café, alguma coisa que estava na cabeça dela que ela falava no lugar. Pois né? Ou ele trocava, né? Aí a graça era que era ele que trocava. Pois é. A Chiquinha, você falou na Chiquinha, né? Papaizinho lindo! Vou contar pro meu papaizinho que você me bateu. Tem Girafales, a Florinda, a bruxa de 71. Então, mas a gente queria todos, mas nesse conjunto não tinha. Não tinha, porque comprava o kitzinho. Entendi. A Chiquinha, ela é bem feminista na série, né? Ela sempre reclamava que a mulher tinha direitos igual aos meninos, né? E a Chiquinha está no segundo estágio da evolução do espírito, segundo Nietzsche. Né? Segundo Nietzsche, a gente tem o primeiro estágio, que é o camelo, que é a obediência à disciplina, obediência às regras, medo de punição, se enquadrar no mundo. O segundo estágio é o leão, que é você se rebelar contra tudo, contra a autoridade, contra o modo das pessoas agirem, contra o sistema, que é a etapa que ela está. Né? Que ela é contra, ela desafia os adultos, ela brinca com todo mundo, ela dá golpe e tal, né? Pega a coisa do pai, ela está na fase do leão, da rebeldia. O terceiro estágio é o da criança, né? Segundo Nietzsche. Mas não é a criança no sentido de que você limpou sua folha, você realmente se livrou daqueles valores da sua época da disciplina, e você começa a criar os seus próprios. Você começa a criar seus próprios valores e se libertar. Né? E aí sim você ativa o seu espírito criador. Então essas são as 3 etapas do espírito do Nietzsche, e ela está no segundo. Meu Deus, né? Carlos, como é que você foi pensar nisso tudo, meu bem? Porque a Chiquinha é rebelde. É que minhas tias não me deixavam fazer nada. Ah, sim. Quando eu queria brincar de tiro ao alvo arremessando facas, não. Quando eu queria fazer uma barraca de acampamento lá no jardim, com a cortina da sala, não. Quando eu queria laçar a televisão com uma corda, não. Acredita que não me deixaram nem fazer um dominó com as teclas do piano? E com o trabalho que me custou tirar as teclas do piano. Né? Então, associando... Eu não lembro também. O quê? Essa rebeldia. Ela sempre foi, ela chama, xinga a Dona Florinda, né? Quando a Dona Florinda bate no pai dela, ela vai em cima. E ela sempre dá a volta no Chaves, no Kiko, né? Todo mundo, ela questiona tudo dentro da vila e não obedece nenhuma autoridade, né? Questiona o papel dela como mulher,
E ela é dos meninos é a mais rebelde, né? É a mais contestadora de todo mundo. Muitas vezes ela lidera os troços que eles estão fazendo. O Kiko. Mamãe querida! Chato pra caralho. O Kiko tem uma questão que é o narcisismo competitivo, né? Que isso é tirado da filosofia do Byung-Chul Han, né? Que é A bruxa da Florinda não soube criar o Kiko. Kiko e Florinda, pois é. Meu tesouro. Não se misture com essa Essa gentalha. gentalha. Isso é um outro conceito. Ai, que horror. Chatíssimo. Vou cancelar, gente. Não, é verdade. É verdade. Essa é a nossa verdade. Fala, Carla, eu te deixo. Fala. Não, é verdade. Pode Você esperar, fala assim, viu? vou ficar Você igual no outro vídeo. A gente conseguiu que você pausasse pra tomar uma água. Olha isso, veja bem. Pensa bem. Só queria falar, a minha verdade é que ele é um chato, detesto ele, detesto Dona Florinda, Mas é. detesto o professor Girafales, detesto seu barriga, detesto todo mundo. Eu só gosto da Chiquinha, que é chata pra caralho também, e do Chavinho, e do seu Madruga. Vai. O Kiko foi feito para ser detestável, né? Ele é a criança mimada, né? E ele é um conceito representa um conceito do Byung-Chul Han, né? Que é Quem? Byung-Chul Han. Essas fotinhos Tá vão entrando subir, uma galera aí, Tá. né? Byung-Chul Han fala da sociedade do desempenho, que é tudo que você tem, tudo que você faz é para mostrar. É para mostrar para o seu lazer é melhor, suas coisas são melhores, seu estilo de vida é melhor. Então as pessoas hoje em dia praticam um narcisismo competitivo. Você tá sempre, suas coisas só fazem sentido se você pode mostrar elas para alguém, né? E muitas vezes ele quer exibir as coisas dele, ele não pode, ele fica frustrado, né? E quando o Chaves vem com um negocinho simplesinho, ele aparece com um troço desse tamanho, fala, eu tenho, você não tem. Pirulito, a bola. Ai, gente. Pois é. Tem outro conceito de um cara chamado Thorstein Veblen, que é um sociólogo e economista Olha americano. só, tem gente dormindo nesse momento. Paremos, por favor. Ele falou um nome tão Acordou? difícil. Agora que o pessoal vai dormir mesmo. Ai, cara. Consumismo conspícuo. Conspícuo. O que é uma coisa conspícua? É uma coisa que está... Constipada. Parece promíscuo. É uma coisa que está transparente, que está à vista para todo mundo ver. Uma coisa que chama atenção, que faz alarde. Nossa, a palavra não tem nada a ver com o significado. Conspícuo. Uma coisa conspícua é uma coisa que está muito em evidência para as pessoas. Então ele fala que as pessoas vivem um consumismo conspícuo. Eu vou comprar uma coisa, se eu não tiver como mostrar essa coisa que eu comprei para os outros, ela perde valor. Então você precisa comprar para exibir. Né? Ai, gente, igual, eu quero um bulizinho vermelho. Estou pesquisando para comprar. Você acha que quando eu comprar meu bule, eu vou querer que as pessoas vejam o meu bule? Você está comprando só para isso? Não, é porque eu quero usar o bule também, mas aí eu quero que as pessoas vejam que eu tenho um bule vermelho nele. O consumismo conspícuo é quando você, às vezes você nem tá afim daquilo. Tá, só compra para mostrar. Para mostrar. Como o pessoal, então a gente estava conversando outro dia, tem gente botando robô no Duolingo para fazer as lições do Duolingo, para ficar em alta no ranking, para mostrar para os outros que tá alto, não tá Eu fiquei aprendendo. revoltada com isso. Entendeu? Você vê como Não é que é uma sabia. coisa que a pessoa mesmo não tá usufruindo daquilo. É para os outros, né? E aí vocês falaram do choro do Kiko, né? O Byung-Chul Han fala isso como a frustração do narcisista. O narcisista é quando deixa de ser o centro das atenções, ele se desespera. Mas por que ele vai para a parede? É o drama, né? Ele faz aquela cara dele, aquele drama de Ele vira, se parece prepara. é teatral, porque ele quer chamar mais atenção. Gente, ela chora igualzinho. Faz o chavinho agora. Eu só vi. Não, até nisso o bichinho era... Um choro mais contido, né? A gente não falou do Chaves, na real, até agora. Calma, espera, vamos falar do Kiko primeiro. Esse elitismo vagabundo. Você falou de elitismo, né? Tem um nome para isso. Tem um outro autor, que é o Pierre Bourdieu, que fala do conceito de distinção. O que significa isso? Você está na mesma posição que ela, que eu, mas você vai procurar coisas para se sentir superior a nós. Por exemplo, mas não, o Chaves estava inferior a qualquer outro. Então. Por isso que o Kiko conseguia com uma simples bola, um pirulito. Ai, eu odeio. Não, mas a Dona Florinda arrumava coisas para se sentir superior. Por exemplo, o filho dela não podia se misturar àquela gentalha. Sendo que ele morava no mesmo lugar, frequentava a mesma escola. Mas vestia um uniforme, uma roupa diferente. É isso. Tinha um pirulito gigantesco. É isso. O fato como é que é um negócio de presunto? E coisa, mais coisa. Ele tinha. O fato dela ter essa condição de comprar. Mas não é porque eles eram melhores, é porque os outros realmente tinham porra nenhuma. Todo mundo então era fácil, né? Porque o fato dela ter sido viúva, acho que de um militar, de um marinheiro, né? E ganhar pensão. Então, certas coisas que, por exemplo, ela achava que ela tinha mais instrução, que ela sabia boas maneiras.
Então, isso E fazia... vivia aquele aventalzinho ridículo. Aquele bobs na cabeça, né? Ela não tinha, mas ela achava que tinha. Ela achava que ela tinha uma... que me ouve a rota Justo. qualquer. Quando você tem uma pessoa que mora do teu lado, que tem a vida parecida com a tua, mas se acha muito melhor do que você, ele chama de distinção. Essa pessoa teve o trabalho de procurar coisas, tipo, o meu bisavô era italiano. Entendeu? Como a pessoa fala isso, né? Eu sei falar tanta língua. Meu filho faz não sei o quê. Né? Você procura pequenas coisas na sua vida para reunir em uma forma de superioridade de alguma maneira em relação aos seus vizinhos, às pessoas que estão em sua volta. Mas é uma hierarquia falsa. Ela não é superior aos outros, os outros não são gentalha perante ela. Ela só vive assim, né? Ela só pensa que ela é melhor do que os outros. E faz o Kiko pensar do mesmo jeito. E faz as outras pessoas terem nojo. Isso é o açaí. Não, 700 mililitros. 700 quase. Vocês sabem de quem que eu gosto? Daquele que mora em Tamangápio. O Jair, que o evitar a carteiro. fadiga. Esse é o que eu mais me identifico. Eu não lembro o nome dele, nem lembro. Para dele. evitar a fadiga. Ele só quer evitar a fadiga, coitado. Ele faz pontas, né? Ele só mas aparece com a bicicletinha ele é o entrega. quê? Ele ama... Figurante. Tudo no Tamantanga Mandato é melhor, né? O Jaiminho também era um outro que se aproximava do Camille, porque ele queria evitar a fadiga. Ele é o Jaiminho? O Jaiminho é o carteiro. É o Jaiminho. Porque ele não trabalhava, né? Ele chegava com a bicicletinha, tem carta pra você, tem, procura aí. Ele entregava a bolsa e falava, o quê? Eu quero evitar a fadiga. Né? Mas ninguém percebia que ele estava vindo empurrando a bicicleta, mas ele estava andando até ali, né? Ele também era um absurdista. Desde que o serviço dele não sobra pra ninguém, tem Mas problema. sobrava. Só tem problema quando você quer levar vantagem em cima do outro e levar vantagem. Mas ele jogava a bolsa em cima e Ele falava, dava a bolsa e pega falava, aí. procura a carta. Tá. O absurdista também, do mesmo jeito que o Seu Madruga, né? Só que ele tinha outro jeito de tratar a vida. O Seu Madruga fazia os bicos dele, falava que não existia um mau trabalho e uma hora ter que trabalhar, e o Jaiminho não estava trabalhando. Né? Ele só vinha com a bolsa dele e deixava as pessoas fazerem o trabalho dele, porque ele queria evitar a fadiga. E depois a gente combinou que ia falar, combinou nada. Não combinou nada. Você fala e você entrega a gente sem nem ter o que entregar. Você Só mente. falta pegar o script agora e lançar na tela ali. Não tem. O roteiro com as Tem falas. nada. Imagina a gente escrevendo esse roteiro. Puta que pariu, gente. Não, Nem é agora- puta que pariu, é puta que pariu. Puta que pariu. Aqui, o que mais me incomodava no Chaves era ele passar fome. Sim. Gente, isso é um negócio... É muito triste, É. né? Que é assim, Pois é. que quando sobrava um bolo, ele comia o bolo Aí todo. se matava de comer o bolo, né? É muito triste. Mas E exagerava, ele né? sonhando com sanduíche de Presunto. de presunto, é Uma, doloroso. dose, né? uma vez o Seu Madruga perguntou para ele assim, Chaves, você já tomou café? Ele falou, já, 3 vezes. Né? Tipo, na vida. Na vida. Tadinho. Não, como se tivesse perguntado se já andou de avião, entendeu? Não no dia, né? Bolinhos. Bolinhos. Ele quis, assim, botar uma coisa bem Mas intensa. a maneira dele botar o Chaves sofrendo, isso tudo, era a maneira de evidenciar a situação, claro, de uma maneira caricatural e no humor ali, mas de evidenciar a situação de crianças que passam por isso, de pessoas que passam necessidade, e muitas vezes as pessoas que estão em volta, convivendo com a criança, nem se dão conta, né, de que a realidade dela é muito diferente, porque eles às vezes esqueciam que o Chaves passava fome. O Seu Madruga, onde come 3, tinha um sofazinho lá, podia botar aí pra Tudo bem, dormir. pode se discutir isso, qualquer um ali poderia... Porque ali não é igual a sociedade. A Dona assim. Florinda também tinha. Sim, mas a Dona Florinda nem passa na minha cabeça, nojento. Porque se for parar pra... A própria Dona Bruxa. Mas ele não ia. Aí ele não ia, porque a bruxa tentou. vai cozinhar ele no caldeirão. Fala do Homem do Barril, como que esse homem Pois do é, barril. o Diógenes era um cínico, né? Foi um cínico mais famoso, né? Não foi o primeiro. O que ele é um estudou. cínico mesmo? Então, cínico é uma escola filosófica, que hoje em dia a gente fala assim, você é muito cínico, quer dizer que o cara não leva nada a sério e tal. Que esse nome, na época, né? Ser cínico é não levar nada a sério. Hoje é. Né? Hoje é tipo, você não dá importância pra nada. Nossa, pra mim assim, é muito cínica, né? O que quer tipo, dizer quando você fala? Falsa. Falsa? Não, como é que é? Fala o que você acha de O cínico. que você acha quando você fala assim, mas é muito cínico, né? Fingida. Pois é, uma pessoa que não leva as coisas a sério, que não dá importância para as coisas. Mas a culpa não foi que fui eu vou mostrar. Senta aí, ó. Tá. Mas fala do cínico. Pois é, cínico quer dizer como um cão, né? Como um cachorro. Então, na época, cínico quer dizer que você vive a vida como um cachorro. Porque, no sentido de que não tinha nada, né? Que vivia na rua. Não.
Porque o cínico, na época, a escola cínica quer dizer o quê? Você não leva nada, não dá importância para nenhuma convenção social. Nada que a sociedade construiu você quer saber. Entendi. Você vive na rua deitado no chão. Nossa, e qual a relação com o cínico de agora? Pois é, como é que a coisa foi mudando, né? O cínico era o cara que zombava, tipo, passava um histórico e falava, pô, mas tu vai lá no Senado, tu fala com essas pessoas, você vai nessa cerimônia, nessa festa, entendeu? Porque o cínico estava de fora de tudo. Só o Diógenes ficava sentado na rua, dentro do barril. Era um tonel, só que o do Chaves é em pé, o tonel dele era deitado. Era mais inteligente, né? Porque era a vida real. O cara realmente deitava dentro do tonel, morava lá. O único pertence dele era uma cuia que ele usava para beber água por muito tempo. Um dia ele viu uma criança fazendo assim para beber água e jogou a cuia fora. Falou, nem da cuia eu preciso. Eu achava que era uma folha de alguma... Não, era uma cuia. Bom, pode... Ele podia usar para fazer cocô também. Tinha um lance. Folha de taioba, eu nunca experimentei, não. Ele fazia. Mas já me disseram. Mas ele não tinha cerimônia nem com isso e nem com comida. Na época, era escandaloso você comer na rua, na Grécia. Comer assim, na praça, sentar e comer um negócio. Você só podia comer em situações em que o contexto pedia. Tipo, numa festa, num jantar. Se andar na rua comendo, era escandaloso, era feio. Né? E ele comia na rua, comia carne crua. Né? Então ele sentava e comia com total desprendimento, né? E as pessoas zoavam ele por causa disso, diminuíam ele. E ele zoava com os outros também, ele foi contemporâneo de Platão. Uma vez o Platão falou, o que é um homem senão um bípede sem penas? Aí continuou ensinando lá, ele foi lá, depenou um galo, jogou no meio do negócio e falou, eis o homem de Platão. E jogou o galo depenado no meio, né? Porque ele adorava pegar as bobeiras que os filósofos falavam, as mancadas, e exagerar e mostrar, tá vendo? Tu não sabe tudo, tu aí tá aí cheio de pompa. E ele ficava na rua só, por isso que ele era Mas muito... ele é da mesma época do... Contemporâneo de Platão, né? E tinha escola cínica, né? Mas só que ele vivia mesmo... Tem uma frase dele conhecida, não? Tem a frase que ele falou para Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande parou na frente dele e falou, ó, grande Diógenes, o que você deseja? Posso te dar tudo. Ele falou, desejo que você saia da frente do sol, que tá fazendo sombra. Ai, você já me contou isso. Muito Isso é uma frase famosa dele, né? Que tipo assim, eu não quero nada de você, eu tô de boa, né? Tipo, não tem problema na minha vida porque eu não preciso de nada. Então ele achava que sem ele atender às convenções da sociedade, sem ter nada, ele não tinha problema nenhum. E realmente o Chaves foi inspirado nisso. Nesse ponto, sim. O Chaves tem um pouco de Epicuro também, na busca por prazeres que não são luxo, né? Ele queria um simples sanduíche de presunto. Ele queria coisas pequenas na vida dele. Um brinquedinho, ele ficava feliz com um brinquedinho, né? Com uma coisinha, uma latinha. Ele se divertia com aquilo. Ele se divertia e ele fazia, como você disse anteriormente, ele era criativo. Justo. Então ele vinha com uma cuiazinha, um negocinho, o Kiko ficava tão ensinado. E aí o Kiko vinha com... Quando ele montou a barraquinha de E ele ficava assim, mostrando, né? Fazendo assim... E quando o Chaves... Espera que eu não posso mostrar meu beiço aqui. Porque eu ia mostrar meu beiço aqui. Nossa, aquela cara horrorosa do Kiko. E aí você vê como é que é o narcisismo competitivo, porque quando o Chaves não prestava atenção, não dava bola, ele ia fazer mais... Eu ganho e não te dou. Ele ia lá perto, fazia mais barulho, mostrava na cara dele, assim, tipo, enquanto você não olhar e não invejar o que eu tenho não tem valor. Mas ele tirava do Chaves, não? Não. Estragava. Aí, às vezes, o Chaves se estressava com ele, pegava o negócio e jogava longe, né? Teve vezes, sim, que ele destruía as coisas dele de raiva, né? Chutava as coisas do Chaves longe, né? Que era, às vezes o carrinho do Chaves era uma caixa de papelão com as tampinhas, ele vinha com um negócio puxando pra cordinha, né? E ele, quando ninguém dava atenção pra ele, aquilo perdia a graça. A graça era só mostrar pro outro e tentar diminuir o outro a partir do que ele tinha. E nem ele mesmo, às vezes, ele gostava mais do Chaves, né? E aí acontecia isso, quando o Chaves não queria brincar com ele por causa daquilo, aí ele jogava aquilo longe e ia brincar com o Chaves. Uma coisa que a gente não falou foi da bola quadrada, que você falou que queria comentar, né? Eu não lembro. Mas a bola quadrada é o ápice de você ter uma coisa que é diferente de tudo só pra você exibir pros outros, porque não dá pra brincar de bola com a bola quadrada, né? E além do mais, é um desejo que nunca se concretiza também. Então ele também é uma vítima do ânsia de possuir, né? Você tem aquela vontade que não se satisfaz nunca, porque espera só o dia que eu tiver minha bola quadrada, né? E nunca vai chegar a bola quadrada dele, né? Não tem jeito. Agora, existe uma picuinha, existiu alguma coisa, vamos falar dos... Bastidores. Sem ser os personagens, quem são os atores. Que na época do restaurante, quem não participava? É verdade. Que aí eu acho que foi por causa de uma treta entre algum deles. Se não me engano, acho que o Kiko saiu. Deve ter sido por causa da Dona Florinda e mesmo. montaram o restaurante da Dona Florinda para poder ter mais algumas coisas, porque não sei se o Seu Madruga também chegou a sair. Isso mesmo, o Seu Madruga chegou a sair um tempo, tanto é que tem um reencontro dele com a Chiquinha, que é verdadeiro mesmo, quando assim, o abraço deles
dele tá voltando pra vila, como se ele tivesse viajado e voltado. Senhor, eu vou te pegar. Minha baixinha linda, como você está, minha Chiquinha, como você está, meu amor, como você está, meu amor, minha Chiquinha. Teve um lance desse mesmo. Gente, olha, eu tava pensando, esse vídeo inteiro é de informação aleatória. A gente não precisa fazer. Exatamente, são coisas que realmente eu, particularmente, jamais saberia. Eu tô com esse homem há 21 anos. Gente. Mas chama uma informação aleatória aí, só pra falar mais alguma coisa. Uma informação aleatória, Sabrina! Ó, que inesperado, meu Deus do céu. Podia esperar tudo menos isso. Vocês sabiam que lá em 1974 tinha Pops, né? Aquela que era a Dona Florinda que fazia o Conta Tudo Pra Sua Mãe e tal. E que ela tinha a vozinha fanha. E aí em 74 o Bolanhos recebeu a carta de um pai, de uma menina, e que falou, olha, por causa da Pops, a minha filha que tem o mesmo problema na fala, tá sofrendo bullying na escola. E aí ele retirou a Pops do programa. Ela ficou um ano fora, reformulou, quando voltou com a voz normal. Pra poder a menina não sofrer o bullying. Ah, que legal. Gente, eu assisti o Chaves inteiro, louco, eu não né? percebi. Ela tinha a voz anasalada, né? E a filha dele falava igual e era zoada pelos colegas na escola. Então, para aqueles que falam que antigamente ninguém se preocupava com mimimi, com bullying, com nada, se preocupava Depende assim. da pessoa, né? Depende da pessoa. Não é porque era em 1974 que a pessoa não era sensível a isso. Não, e aí a pessoa, como se fala, elucidou. A pessoa chamou atenção para ele de uma coisa que botou ele à luz, né? Aí você vê, ele ainda assim tinha piadas com peso, né, com o corpo, mas talvez fosse porque ninguém chamou atenção na época de que aquilo não era para ser feito, porque era um cara disposto a entender e aprender e a ouvir o outro, né? Então não é aquele cara que fala, não tem negócio de mimimi, tá? Se você que se vira com o seu problema aí, né? O legal é zoar mesmo. Não era assim, né? Mesmo em 1974, quando muita coisa era normalizada, ele ouviu esse pai, essa carta, e mudou a personagem por causa disso, né? Pra menina deixar de sofrer. Valeu muita informação aleatória. Só pra não deixar de ter informação aleatória. Muito bom. Thank you. Eu tô concluindo um negócio. Eu tô acabando aqui de concluir que eu não gostava do Chaves também, não. Te fazia mal, né? Chaves. Eu tava assistindo aquela porcaria porque, gente... Mas porque tem gente que não sabe que tá fazendo mal. Se me fez mal, eu tô vazando. Nunca gostei. Eu gostava. Não, mas então, agora eu tô no meio. Eu não sei se eu já gostei ou se eu não gostei. Talvez você também não tenha visto tanto pra perceber que os personagens, eles tinham desfechos mais caridosos, né? Não era tão assim a ferro e fogo. Todos eles tinham traços de bondade, de compaixão de vez em quando. Assim como todo mundo. Gente, mas eu também não parava de assistir e eu odiava quando o seu Madruga apanhava da Dona Florinda da gente. Mas era engraçado. Mas era engraçada a consequência daquilo. O tapa era caricato. Tipo, ele não revidava porque ele não ia bater numa mulher e não doía de verdade. Ele ficava... Pois é. Mas ainda assim, dentro daquela realidade ali, os personagens tinham traços de bondade. Todo mundo ali demonstrava um pro outro alguma compaixão. Não tinha um vilão na vila. Não tinha aquela pessoa que só fazia besteira o tempo todo, que era ruim o tempo todo. Né? A escrita do personagem era assim, dos personagens era assim. A vila vivia um ciclo, né? Toda vez aconteciam as mesmas dinâmicas e outro dia era igual, outro dia era igual. E quando quebrava aquele ciclo, todo mundo achava engraçado. Pode resumir lá, volta pro Chaves. Vamos voltar pro Chaves então. Não, que Chavinho. Não, deixar as filosofias, fazer um resuminho. Quiz. Vamos lá. Os pensadores que se relacionam com Chaves. Chaves é o Diógenes e Epicuro. Muito bom. Agora, a Florinda é Camille, Kiko é Camille. Não, a Florinda é Kant. Kant, cara, tá vendo? Kant. Poxa, eu gostava tanto do Kant, tô começando já a pensar. Porque o Kant ele é muito metódico. O Kant elabora normas e regras muito frias, né? Tá. Então, a Dona Florinda é kantiana no momento em que ela não releva certas coisas. Ela quer que as coisas sejam do jeito que ela... Né? Tá. E a gente pode acrescentar o Foucault também, que ela exerce a microfísica do poder na vila, né? Ela é meio que a síndica do troço, né? Então ela também... E quem que é Kant? Quem que é Camille? Ninguém. Não, o Camille é o seu Madruga. Tá. É E o Jaiminho? O Jaiminho também é Camille, né? Quem mais? Deixa eu ver. A Dona Clotilde é Schopenhauer, pelo desejo não correspondido do seu Madruga, e o amor platônico não correspondido, né? A Chiquinha é Nietzsche, né? Ela tá na fase do leão, rebeldia, e a Simone de Beauvoir, se a gente pensar no feminismo dela também, né? O Kiko vai pro Byung-Chul Han,
porque é a sociedade do Isso aí você desempenho. nunca vai me ouvir falar. É a sociedade do desempenho, né? E do consumo conspícuo. Constipado. Consumo... O Kiko tem uma cara de constipado. Tem. São os dois bolos. E não é enchimento, né? Não, ele Não, fazia ele faz mesmo. com... Teve um dia que ele força. esqueceu de fazer. Tem isso. Ele não dá. fica o tempo todo. Nossa, dá doido. E quem mais faltou? Você falou do Toy Story em alguns momentos. Tolstói é o próprio Shakespeare, né? E a própria dinâmica da vila, a escrita da vila é a forma do Tolstói, com pessoas simples e mediadas por sentimentos, solidariedade e redenção através do amor, que são as coisas que acontecem no final dos episódios das coisas, né? Seu barriguinho. Seu Barriga é um capitalista não tão frio, né? Que ele tem algumas coisas do Levinas, né? O Emmanuel Levinas. Porque ele vê no Chaves um Esse rosto. é novo também. No Seu Madruga um rosto, né? No Chaves um rosto, na Chiquinha um rosto. Então ele sentimentaliza às vezes e ele não põe eles para fora da vila porque, né, ele não sabe o que vai acontecer com eles no futuro, né? E o Kierkegaard, você falou dele, ele é o quê? O Kierkegaard é o Chapolin. Ah, tá. Chapolin é o herói kierkegaardiano. Porque ele é um cara que dá o salto de fé toda vez que ele vai ajudar alguém. Ele não é capaz, ele é incompetente, atrapalhado, no final dá tudo certo, mas ele age porque ele acha que deve agir, e não porque ele se acha capaz, né, à altura do desafio. Muito bom, né? você inseriu muitos conceitos e ficou fácil de entender. Óbvio que vou esquecer todos esses nomes, com exceção desses que a gente já... Mas eu achei que, nossa, abriu um... Quem viu Chaves assim de uma maneira superficial e tal, não pensa que tem muita coisa escondida. Jamais pensaria que tinha tanto conteúdo, não. Conceitos por trás disso. Pra você ver que realmente tudo tem filosofia, cara, é uma porra. Tudo tem. tem Não dá pra filosofia. Tudo tem filosofia. A vinheta no final. No final. É muito bom. Deixaram eu tomar açaí. Por que a gente fez isso? Vocês largaram, soltaram o O que foi que a gente fez? Então, agora vocês vamos abrir uma aguentam. parceria com o passageiro ali de trás. Falou. O quê? Eu não lembro também o comecinho da música. Chaves. Da TV. Chaves. Lá vem Chaves. Antônio gostoso de se ver. Amanhã velho será. Velho será. E tem aquela também da roupinha. Acho que é da Me lembro de nunca mais tomar açaí. Nunca mais.